Horas e 24 minutos. Vamos falar também mais de taxa, mas aí uma coisa que envolve Brasil e Estados Unidos, outros países como Rússia, porque ontem, durante a reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o Mark Rutte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está muito descontente com a Rússia, além de decepcionado com o presidente Vladimir Putin, e fez uma ameaça, abre aspas, vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo de paz em 50 dias, fecha aspas. A declaração faz referência ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia que dura mais de 3 anos. Para falar comigo sobre o assunto, a gente vai conversar agora com um especialista em comércio internacional, o José Pimenta. Pimenta, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos escutam. Pimenta, nessa questão nova aí, essa novidade que surgiu ontem, né, da conversa do presidente dos Estados Unidos ali na Casa Branca com o secretário-geral da OTAN, da taxação de até 100% à Rússia, caso ela não acabe com a guerra em 50 dias, essa guerra que dura mais de 3 anos. Também disse que vai reforçar, né, o armamento, vai continuar mandando armamento, mísseis super importantes para Volodymyr Zelensky lá na Ucrânia, mas ele também disse que tem as sanções secundárias, né, de taxação para quem compra produtos da Rússia, como é o caso da China e como é o caso do Brasil. Então, dessa forma, ele mais uma vez reforçou mais taxações para outros países com quem ele tem tido problemas, com o caso da China há bastante tempo, Rússia também, e com a gente, né, Pimenta? Exato, Natália. Na verdade, essa dinâmica, né, essa tática de negociação do Trump, ela não é nova, ela foi implementada já no seu primeiro mandato, onde ele utiliza as tarifas como efetivamente como uma arma, né, tendo em vista todo o tamanho do mercado consumidor norte-americano, um país que importa muito mais do que exporta em nível global, e também toda a dinâmica de produção norte-americana, que contempla aí diversas empresas multinacionais. Então, obviamente que se trata, mais uma vez, de uma ameaça. Os Estados Unidos já têm várias sanções relacionadas ao comércio com Rússia e outros países também, por várias questões, mas o ponto principal aí, eu acho que é importante salientar, é efetivamente um projeto de lei que tem tramitado em nível interno nos Estados Unidos, que pode sim fazer com que países que se relacionem comercialmente, que comprem energia da Rússia, possam ter algum tipo de sobretaxa nas exportações para os Estados Unidos. Novamente, a gente está envolto na dinâmica de tarifas, é a principal, como eu já disse, arma utilizada pelo Trump para poder fazer com que os estados sentem à mesa de negociação, mas indiretamente isso tem um efeito prático muito mais para outros países do que efetivamente para a Rússia, porque a gente sabe que a principal bandeira do Trump nesse sentido é se colocar aí como um mediador do conflito, ou, enfim, alguém que vai e que quer e que busca trazer fim de alguma forma ao conflito, né? Diplomaticamente a gente sabe que não é a melhor forma, mas é a forma que ele achou para trazer mais atenção ao tema e tentar fazer com que o Vladimir Putin aqueça e pensar em alternativas específicas para colocar fim ao conflito, que, como você bem disse, já dura 3 anos. A gente, Brasil, deve se preocupar mais com a nossa taxação dos 50% nas exportações, lembrando que o Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos, ou com essa secundária, no caso ali da Rússia, né, dos negócios com a Rússia, que ele anunciou ontem que pode chegar de ir de 100 a 500%. O que a gente deve se preocupar mais? Ou a gente deve se preocupar do mesmo jeito para as duas aí? Esse ambiente de negociação ele é complexo, né, Natália? A ideia é que a diplomacia olhe, obviamente, para todos os flancos de negociação, mas o que mais preocupa agora, claro, até por conta da emergência e do nível temporal da medida, se entrar em vigor, é a tarifa de 50% anunciada pelo governo norte-americano. Essa sim tem um efeito prático imediato e direto as importações advindas do Brasil, né, importações norte-americanas originárias do Brasil, e aí sim essas podem causar
um dano, como até foi noticiado agora, hoje recentemente pela CNI, Confederação Nacional da Indústria em Estudo, que pode impactar aí 110 mil postos de trabalho, né? A ANJAN, a Câmara Americana de Comércio, já também vocalizou sobre 10 mil empresas que poderão ser impactadas por conta das exportações para os Estados Unidos, brasileiras para os Estados Unidos. Então, obviamente que se a gente tiver que colocar nossas fichas no curto prazo, e o governo tem acertado nessa proposição, né, é realmente na tarifa que pode vir a ser imposta pelos Estados Unidos ao Brasil de 50%. Nesse âmbito que a gente tem de concreto, é a reunião hoje do Comitê Interministerial que foi criado pela Lei de Reciprocidade Econômica do governo brasileiro, né, publicada hoje. Esse Comitê Interministerial vai se reunir com diversos setores da economia brasileira, né, aço, o setor siderúrgico, o setor do agro em ampla escala, carne, suco de laranja, também olhando para a indústria autopeças, setor de café, né, um importante produto da mesa do americano que advém, que vem do Brasil. Então, não tenha dúvida que o governo está olhando com muito mais premência, com muito mais urgência para essa possível medida e para possíveis veias de negociação. Acho que esse é o principal ponto. Quando o governo tira a questão política ali de lado, né, coloca de lado e vai efetivamente para os possíveis efeitos que podem ser causados na economia norte-americana e também na brasileira, ele isola o problema comercial, tenta isolar ao máximo o problema comercial e apresentar possibilidades de negociação para os Estados Unidos. Essa questão chega para a gente como política, né? A carta ali que o presidente dos Estados Unidos fez pela Truth Social, pela rede social dele, depois que ele brigou com Elon Musk, ele não usa mais o X, ele usa a Truth Social. Ele divulga essa carta falando sobre a taxação dos 50%, mas a taxação vem ali na metade da carta. A abertura da carta é simplesmente sobre ele reforçando o que ele já tinha falado uns dias antes, de defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele ele passa uma perseguição política, uma caça às bruxas, assim como ele, Donald Trump, entende muito bem. Então, ele abre esse discurso de forma muito política, mas o governo brasileiro vem discutindo, num primeiro momento reage também de forma política, tentando estabelecer a soberania nacional e dizendo, né, que o Brasil não vai ser tutelado pelos Estados Unidos e também já informando que iria fazer a reciprocidade, mas também pensa em formas de negociar até o dia 1º de agosto, que é quando ele anunciou que deve começar a valer a tarifa dos 50%, para tentar reverter. Eu sei que você está com o tempo apertado, Pimenta, mas eu só queria te perguntar mais essa questão. Tá certo isso, essas duas frentes de trabalho, pensar na reciprocidade, no tamanho dela, ouvir todas as partes, empresas pequenas, médias, grandes, claro, os setores também, os ministérios ali envolvidos, como o da agropecuária, enfim, da agricultura e pecuária, não só a fazenda, mas também pensar numa forma de reverter, porque a gente já viu o Trump também uma outra forma de trabalho comum dele, ameaçar e depois voltar atrás, né? Tem razão, Natália. Assim, acho que é importante separar os dois flancos que você disse. Não é a primeira vez que o Trump usa argumentos políticos para colocar na esteira de medidas tarifárias, atacar países ou ameaçar países, né? Ele fez isso com China, com Canadá, com México no caso do fentanil. Ele colocou já eventuais proposições, né, e pedidos de aumento, por exemplo, em gastos de defesa e segurança com Japão e Coreia, né? E agora, no caso do Brasil, ele também, como você bem noticiou, deixou bem claro ali duas perspectivas, né? Dois pedidos ou duas colocações. Né? A primeira em relação à caça disse, né, que está colocado dessa forma na carta, e também as big techs. Acho que esse é um ponto relevante também, porque é um setor que tem um peso forte ali em termos de interlocução com o governo norte-americano. Então, acho que são dois pontos, mas não é novidade. Tá? O que a gente sabe, até pela experiência negociadora, né, e acompanhar esse tema e trabalhado com esse tema há vários anos, é que sempre que a racionalidade econômica vem à mesa, efetivamente há uma conversa em relação à geração de emprego ou perda de emprego, efetivamente saída de investimentos ou retomada de investimentos, enfim,
tudo isso acaba tendo um peso muito forte, um peso muito grande nessas negociações. Então, a despeito do que se fala muito da política, né, a gente sabe que o Brasil já está dando a entender e está mostrando que não vai, o judiciário brasileiro não vai recuar de forma alguma em relação a qualquer tipo de investigação e determinação que pode ser feita pela justiça. Então, a despeito disso, acho que agora é momento de focar, como o governo tem feito, no aspecto comercial, naquilo que pode ser discutido, né, para minimizar esses efeitos tarifários, porque esses efeitos eles não vão ser ruins somente para o Brasil. Tem produção fundamentais para a indústria norte-americana, consumidor norte-americano, tendo em vista até, como já foi noticiado, suco de laranja e café, que estão na casa aí da região, 40% do consumo está relacionado ao produto brasileiro. Então, quando você tenta ao máximo isolar essa questão política, porque isso é política, isso vai, vem, volta, pode haver outras cartas, há determinações aí, tem deputado, né, federal envolvido, bancada e tudo mais, tal, é o discurso. Agora, a questão econômica ela é premente, ela afeta emprego, afeta a renda, e a gente sabe que quando isso vem à mesa, é o que realmente tende a ter um peso maior nessas negociações, como teve em outros momentos. O Trump chegou a fazer algumas medidas específicas porque o setor privado americano reclamou diretamente dessa imposição de tarifas, né, caso notório lá da Apple, para a importação de semicondutores. Há uma lista de exceção específica, mesmo na primeira medida que o Trump editou lá atrás, que dispõe ali de exceções específicas para produtos estratégicos para os Estados Unidos. Então, assim, a racionalidade econômica, ela, se não tende a prevalecer, tende a ter um peso grande na determinação dos Estados Unidos daqui para frente. É isso, José Pimenta, nosso especialista em comércio internacional. Muito obrigada, viu, Pimenta? Eu só queria já te contar que saiu pesquisa Atlas Bloomberg mostrando que a reação do governo Lula vem ajudando ele, como a gente já vinha vendo, até as pesquisas internas do PT, né, do partido, mostravam que a reação já vinha numa esteira boa com o discurso da taxação dos ricos e agora a reação de Trump melhorou. A aprovação de Lula, do governo Lula, chegou a 49,7%, subindo 2,4%, só para te dar essa última informação, para mostrar que, enfim, as pessoas têm ficado, enfim, esperançosas, quem votou no Lula, enfim, e acredita que talvez ele saia aí para reeleição e possa vencer quem venha na substituição de Jair Bolsonaro, inelegível até 2030. Obrigada, Pimenta. Até a próxima. Imagina, Thalia. Eu que agradeço e estou à disposição para as próximas aí. Valeu, 8 horas e 37 minutos.